Que sono, que cansaço. Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Essa é a continuação do último vídeo a respeito de Romanos 11. E agora sim nós vamos ler Romanos 11. Bom, se você não sabe do que eu estou falando, eu não vou explicar porque você tem que voltar lá e ouvir. Não adianta toda vez eu ficar explicando. A única coisa que eu vou explicar é que você precisa se inscrever nesse canal. E você precisa se inscrever nesse canal e tentar ser membro do canal também para ter conteúdos secretos, digamos assim. Bom, e tá vendo isso aqui? Essa é a estampa do canal. Essa é a nossa camisa, né? E no primeiro vídeo eu expliquei sobre o que é. E nessa aqui eu só vou mostrar para vocês. Tem essa aqui verde e tem esta aqui roxa. Sei lá como é que é o nome, lilás, vinho, né? E aqui atrás tem a logomarca da escola, tá vendo? Bom, como o vídeo vai ser um pouco maior, eu vou passar direto para ele. O que nós vamos fazer hoje? Lembra o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos ler a Bíblia, só ler a Bíblia. Eu não vou querer saber o que Calvino pensou, não estou interessado em Calvino, nem em Lutero, muito menos em Armínio, não estou interessado em Spurgeon. Eu quero saber o que Paulo estava dizendo. E é isso que você vai fazer hoje. Então, senta num lugar, bota o celular encostado, abre a Bíblia em Romanos 11 e a gente vai entender agora. Bom, se você vai insistir em ver o segundo vídeo sem ver o primeiro, eu vou te pedir uma coisa. Entenda o capítulo 8, 9 e 10 antes. Tá? Você vai perder se você não viu o primeiro vídeo em relação a isso. Porque no primeiro vídeo eu mostrei o que fala cada capítulo, 8, 9 e 10. Para aí a gente partir para o 11, tá bom? E aí nós vamos passar a ler ele a partir de agora. Bom, como eu disse a vocês, eu separei o capítulo 11 em 7 partes. 7 partes, porque nós temos 36 versículos e nós temos a estrutura da mensagem de Paulo. Paulo ele está escrevendo algo que é elaborado por ele, é estruturado por ele. Ele não jogou as palavras assim, como a gente está acostumado, não. Ele está ensinando, e nesse ensino há uma estrutura. Essa estrutura não veio da leitura de uma Bíblia, de nenhum lugar, tá? Tanto que é diferente da estrutura que tem aqui. Eu mesmo fiz a estrutura com base na leitura do texto. Então o que eu tive que fazer antes? Eu li todo o texto com calma e fiz as marcas aqui. Ó. Paulo começa aqui uma coisa e termina aqui. Então isso aqui é um tema separado. Eu fiz assim, tá bom, irmãos? Então, o nosso primeiro ponto está no versículo 1 até o versículo 5. Tá? Paulo começa dizendo que Deus nunca rejeitou os judeus. É isso que ele vai dizer. E é importante a gente entender isso aqui também. Preste atenção que você vai ler um capítulo inteiro a partir de agora. Então, qual é a importância disso? Você vai entender toda a mensagem. Você vai realmente entender o que Paulo está dizendo. É isso que eu quero que você entenda. Eu não preciso que você aceite a cosmovisão calvinista agora. Tá? Aqui a gente não está falando sobre calvinismo. Estou lendo a Bíblia para você. Eu estou lendo a ACF, tá, irmãos? Vamos lá. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Versículo 1. De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Então preste uma atenção. Será que Deus não quis salvar os judeus? Será que os judeus que não creram em Jesus não foram salvos porque Deus não quis? Né? Aí ele vai responder, claro que não. Né? Os judeus eleitos foram salvos. Tanto é que Paulo era judeu. É isso que ele está dizendo. Olha, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. A ideia dos que antes foram conhecidos está lá no capítulo 8. Aos que conheceu, a esses também predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. Ou seja, os judeus mesmo, judeus, que estavam na época de Paulo e creram no Evangelho foram salvos. Os demais não foram salvos porque não creram no Evangelho. Mas calma, na época de Paulo havia judeus que ainda estavam vivos. Judeus que negaram Jesus ainda estavam vivos. E esta questão é importante para a gente entender a continuação do texto. Por enquanto, entenda que Paulo está dizendo que Deus não rejeitou o seu povo, mas ele salvou o seu povo. O povo eleito que era judeu foi salvo, tá? E aí ele continua, ou não sabeis que a Escritura diz,
de Elias, como fala de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então, ele vai usar um exemplo lá de Juízes, né? Isso está no ponto B aqui. Juízes não, de Reis. Ele vai usar um exemplo de Reis para ensinar como que Deus preservou o seu povo dentre os judeus. Então, vamos entender o que aconteceu lá em 1 Reis. O profeta Elias tinha matado os profetas de Baal. E Jezabel tinha mandado uma mensagem para Elias que fez ele ficar assim, ele tremeu na base. Quando ele ouviu aquela mensagem, ele bambiou. Falou: agora acabou. Agora acabou. Essa mulher vai me matar 3 vezes. Eu vou sair daqui. Elias desanima. Nisso que ele desanima, ele questiona Deus. E Deus mostra que não foram todos os profetas que se renderam a Baal. Não foram todos os profetas que se renderam à adoração idólatra. Não. Havia profetas reservados. Esses profetas que eram reservados eram o povo de Deus. E eles seriam salvos. E eles ainda ajudariam o profeta Elias. Então ele está usando o exemplo de Elias para mostrar como Deus preserva o seu povo naquela época. E como ele faz isso até hoje, Então, vamos tentar aplicar esse exemplo na época de Paulo. Jesus veio lá no terceiro século, no terceiro ano depois de Cristo, sei lá, acho que é mais ou menos isso, ele veio. Muitos judeus creram em Jesus, mas a maioria não. A maioria rejeitou Jesus. E aí Paulo está na situação de Elias. Ele está olhando para o povo judeu e falando: Senhor, será que todos esses judeus se renderam? Ou será que o Senhor não vai salvar nenhum judeu? Aí ele mesmo lembra: Deus reservou para si o seu povo. Ele reservou para si os seus judeus. Então esse exemplo que Paulo dá serve para nos ensinar que Deus ele reserva o seu povo para a salvação. Ele não abandona o seu povo e o seu povo também não é deixado à deriva, como que deixado para ser levado para o inferno, não. Deus protege o seu povo, guarda o seu povo sempre. Isso está no ponto 1. E ele termina dizendo: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, um remanescente segundo a eleição da graça. Esse remanescente é o povo judeu, nesse caso especificamente judeu, porque ele está tratando dessa temática, tá? Esse é o povo judeu que vai ser salvo dentre todas as pessoas que negaram a Jesus. Então vamos colocar em forma, em classe numérica para você entender. Vamos fazer aqui dar um exemplo, Vamos supor que tenha na época de Paulo 50 milhões de judeus. Vamos supor, de 50 milhões, 48 milhões negaram a Jesus e não foram salvos se morreram sem aceitar Jesus, tá, irmãos? Se o judeu morreu negando Jesus, ele foi condenado ao inferno, porque a fé em Jesus é a fé salvífica, tá? Desse povo todo, há um remanescente. De 50 milhões de judeus, Deus preserva os seus. Então, os 2 milhões que creram em Jesus é o povo remanescente. São os judeus que creram em Jesus. Entende? É isso que Paulo está falando na primeira parte. Concluímos a primeira parte da leitura, tá? E nós estamos lendo o que Paulo está dizendo. A segunda parte vai do versículo 6 até o versículo 10. E ela vai tratar de novo, Paulo vai relembrar de novo que os judeus eleitos foram salvos sim, tá? Segundo a graça de Deus e não segundo a lei. Tá? Lembra que ele terminou no versículo 5? Ele terminou falando: ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Ou seja, é Deus quem quis salvar esse remanescente. Não foram salvos pela lei, foram salvos pela graça de Deus. Tá? E aí a segunda parte vai do versículo 6 até o versículo 9, que diz o seguinte: vamos ler tudo, depois a gente vai voltar. Mas,
Se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que, o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-lhes seus olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Duas coisas importantes acontecendo aqui, e um golinho d'água. Os judeus que foram salvos pela graça de Deus. Não foram salvos porque respeitavam a lei, porque eles não respeitavam a lei. Não foram salvos porque eram obedientes, porque eles não conseguiram. Por isso Cristo teve que vir. Se os judeus fossem 100% obedientes à lei, Cristo não precisaria de vir. Eles eram perfeitos, né? Eram santos, imaculados. Mas é justamente por não seguir a lei de Deus que Cristo veio, para salvar o seu povo dos seus pecados. O pecado é justamente a desobediência à lei de Deus. Entende, irmãos? Todo pecado é desobediência à lei de Deus. Agora, os judeus que foram salvos, será que eles foram salvos pela lei ou pela graça? Paulo vai responder no início. Foram salvos pela graça, tá bom? Mas, se é salvo pela graça, já não é salvo pelas obras. As obras aqui era a obediência à lei, tá? De outra maneira, a graça nem é graça, porque graça, na verdade, é um favor imerecido. Você recebe a graça salvífica de Deus sem merecer, tá bom? Então, Paulo está falando, olha, se eles respeitassem as leis, eles não teriam sido salvos pela graça, né? Porque se foram salvos pela lei, nem graça haveria, né? Nem teria necessidade de graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais pela graça. De outra maneira, a graça já não é, a obra já não é obra. Por quê? Aí ele vai falar aqui, vai continuar. Por quê? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Ele vai introduzir agora um tema, e eu vou ter que abrir agora outro livro para a gente entender esse tema. Ele vai introduzir a ideia de que Deus endureceu o povo que não seria salvo. Esta ideia, calma, você vai ler na Bíblia isso. Sim, Deus endureceu o coração daqueles que não seriam salvos. Eles não seriam salvos, tá, irmãos? Por isso Deus endureceu os corações de alguns judeus. Mas Paulo está tratando aqui de uma questão importante, ó. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, vírgula, até ao dia de hoje. Esse até o dia de hoje é até a época de Paulo, obviamente que não é até agora, né? Aqueles judeus morreram. Mas ainda acontece hoje. O que acontece? O povo, ainda cego pelo pecado, não consegue crer em Deus, até que Deus faça isso neles. E muitos judeus, na época de Paulo, ainda não criam em Jesus porque Deus ainda não tinha trazido a luz para eles. Mas isso não significava que eles não seriam salvos. Aqui há uma possibilidade, claro. Talvez algum judeu que não creu em Jesus na época que Jesus estava lá, foi despertado a salvação depois. É isso que Paulo está dizendo. Então, olha, esses judeus foram cegados até agora. E quando ele fala até agora, ele tem a esperança de que mais judeus creiam em Jesus. É isso que ele está tratando. Ele não está dizendo que no futuro, né, que quando Jesus voltasse, aqueles judeus seriam salvos, não, porque depois da morte vem o juízo e não a salvação. Ele estava dizendo que na sua época, e você pode dizer isso, olha, essas pessoas elas estão cegas até agora. Mas pode ser que Cristo mude isso nelas, como aconteceu com Paulo. Quando ele fala isso, talvez está pensando na sua própria vida. Olha, eu era cego, né? Do jeito que a profecia diz, nós vamos ler a profecia daqui a pouco, mas Cristo me despertou a salvação. Isso pode acontecer para outros judeus também. É isso que ele está dizendo. E aí, quando ele fala isso, ele está usando aqui pelo menos dois textos diferentes. Primeiro, no versículo 9, ele está usando o texto de Salmo.
O salmista está dizendo que os incrédulos e os idólatras são cegados por Deus. Deus cega essas pessoas para que eles realmente não enxerguem nada e para que eles continuem no erro, tá? Isso está escrito em Salmo 69. E também está usando o texto de Isaías, né? E no texto de Isaías eu vou abrir aqui para a gente ler. Eu puxei a minha fita aqui com tanta força que eu acho que eu estraguei ela. O texto de Isaías 6 vai falar exatamente isso, que Deus iria cegar o seu povo, mas que um pedaço desse povo, o seu povo não, que Deus iria cegar os judeus, mas que uma parte desses judeus seria salvo. Vamos lá para Isaías, então? Abra aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Vamos entender a citação de Paulo ali para a gente, né, não errar na hora de interpretar o restante. Ó. Isaías capítulo 6. Olha que Bíblia gigante, né, irmãos? Meu Deus, eu fico muito feliz de ter achado essa Bíblia aqui. Ela é muito boa para me usar com vocês, está muito fácil de ler. Então, vamos entender a estrutura do capítulo 6. No capítulo 6 de Isaías, o profeta é chamado no início, né? Ele enxerga tudo o que ele está enxergando, Deus purifica o profeta e envia o profeta. Então Deus sempre faz isso. Ele nos chama, nos purifica, nos envia. Esse profeta foi a mesma coisa. Quando ele vai ser enviado, a mensagem que é entregue para ele soa estranho. Não só para ele, mas para a gente também. Diz o seguinte no versículo 9. Então disse ele. Esse disse ele aqui é a mensagem que o profeta vai ouvir sobre o que ele tem que fazer. Vai e dize a este povo. Aqui ele não usa ao meu povo, ele está usando dize a este povo. Justamente porque o profeta agora vai ver a distinção que há entre o judeu e o judeu. Entre o judeu salvo e o judeu não salvo. Tá? Ele fala, dize a este povo, ouves de fato e não entendeis. Versículo 9. E vedes em verdade, mas não percebeis. O que ele está dizendo? Vai dizer para o povo que eles vão ouvir, mas eles não vão enxergar. Diz para eles que eles vão ouvir, mas não vão escutar. Não vão entender a mensagem. Diz para eles que eles vão ver, mas eles não vão enxergar a verdade. Engorda, versículo 10, engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. O profeta está recebendo aquilo que ele vai fazer. Engorda o coração desse povo. Provavelmente, com a pregação de Isaías, o povo rejeitou tanto a mensagem que o próprio povo se exaltou e começou a rejeitar a mensagem de Deus. E essa era a ação que Deus esperava. Era isso mesmo que Deus queria. Olha, esse povo vai ser engordado, né? Para que engordado no sentido de ter o ego elevado, de ter o seu coração colocado à frente da razão. Esse povo vai ouvir a mensagem de destruição por causa dos seus pecados e não vai crer nessa mensagem. Vai tratar você como falso profeta. É isso que ele está dizendo. Né? Eles vão ouvir, mas não vão entender. Vão enxergar, vão ver, mas não vão enxergar. E no versículo 11. Então disse eu, o profeta agora dizendo, Senhor, até quando isso vai acontecer? Né? Então disse eu, até quando isso, Senhor? Até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes e as casas sem moradores e a terra seja de todo assolada. Até quando? Até quando não houver mais ninguém vivo naquele lugar. Todos vão morrer nesse status. É isso que ele está dizendo para o profeta Isaías. Até quando, Senhor, as pessoas vão rejeitar a sua verdade? Até eles não existirem mais. É isso. Tá? Basicamente isso que está acontecendo. Isso aconteceu literalmente com aquele povo e acontece hoje também. O povo continua incrédulo até morrer, porque não vão crer em Deus, em Jesus mesmo. De certa forma, isso também é a ação de Deus no povo, para que eles não creiam. Preste atenção para você não achar que isso é uma heresia. Preste atenção no versículo 10. Vamos ler o versículo 10 de novo? Vamos lá. Engorda o coração deste povo e faz-lhes pesados os ouvidos
e fecha-lhes os olhos para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Vou fazer algo ainda mais significativo. Eu tenho aqui a NVT, tá? E eu vou abrir aqui a NVT e vou ler ela com vocês. Vamos ver o que o versículo 10 está dizendo. Capítulo 6, versículo 10, pela Bíblia NVT. Não é a Bíblia que eu aprovo, né? Mas o texto crítico que está na minha mão aqui é ela. Capítulo 6, versículo 10, está escrito o seguinte. Capítulo 10. Cadê? Capítulo 10. Versículo 10. Cadê o versículo 10? Tiraram? Ah, aqui, ó. O versículo 10 da NVT. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim, não verão com olhos, nem ouvirão com ouvidos, nem entenderão com coração, nem se voltarão para mim para serem curados. A cura, nesse caso, era o arrependimento, tá? Que era o que eles precisavam. Mas será que isso ia acontecer com todo o povo e todos os judeus seriam condenados ao inferno? Não. É por isso que o versículo 12 e 13 é importante de compreender também. Versículo 12. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, né, versículo 13, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada. E como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Ou seja, no meio de todo o povo que iria sofrer por causa dos seus próprios pecados, no meio desse povo havia uma santa semente. Esta santa semente é o povo de Deus que vai ser salvo. E aí Paulo está usando isso lá... Eu fechei, será? Não. Paulo está usando isso lá em Romanos capítulo 11 para mostrar que não são todos os judeus que não creram em Jesus, mas a sua parte de judeus eleitos creram em Jesus. É por isso que ele está usando isso na segunda parte do nosso texto, tá bom? Então vamos voltar aqui só para a gente não perder o ponto que a gente estava. Versículo 9, versículo 7. Pois que o que Israel buscava não alcançou. Aqui de forma geral. O que Israel buscava era a salvação pelas suas obras, né? Eles não queriam crer em Jesus, eles queriam se salvar, mas eles não alcançaram isso. Mas, cadê? Versículo 9, né? Cadê? Pois que, versículo 7. Mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Então havia aqueles eleitos que creram no Evangelho e haviam aqueles que creriam no Evangelho ou não. Paulo não está fechando e dizendo assim, não, todo judeu que não creu em Jesus vai ser condenado ao inferno. Ele está dizendo que talvez alguns creriam depois. Esses foram endurecidos por um tempo, mas não para sempre. É claro, nós estamos vendo isso há 2000 anos depois. É óbvio que aqueles judeus de 2000 anos atrás que morreram sem crer em Jesus foram condenados. Mas até o período de Paulo, provavelmente algum judeu foi salvo também. Tá bom, irmãos? Então, vamos encerrar o vídeo na segunda parte. Meu Deus, isso aqui é bem grande, né? Não é tão pequeno quando a gente pensa. Mas antes de encerrar, Jesus disse a mesma coisa que Paulo. Eu quero mostrar para vocês o que Jesus disse. Bom, Paulo usou Isaías 6. Jesus também usou Isaías 6. Ele usou Isaías 6 lá em Mateus 13. Então, abre a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus 13. Eu acabei de achar um erro aqui na minha Bíblia. Acabei de achar. Olha aqui, ó. Aqui, no Novo Testamento, a gente tem Mateus 2, 3 e 4. Né? E aí depois a gente tem aqui o Evangelho de Mateus. Eles erraram na hora de colocar. Mas tá bom, dá para me entender. Dá para me entender, mas foi um vacilo, né? Foi um vacilo. A Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil tá me devendo uma Bíblia gigante nova, porque essa aqui tá com erro de impressão. Eu já risquei tudo, então não vai ter mais garantia. Mas vamos lá. Mateus 13, a gente tem Jesus citando a mesma coisa que Paulo citou lá em
lá em Romanos. Mateus 13, do 13 ao 14. O que está escrito aqui? Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, né, nem compreendem. Ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Isaías 6 disse isso. Jesus vai trazer essa ideia para responder o porquê que ele falava em parábolas. Por que Jesus falava em parábolas? Muita gente acha que Jesus falava em parábolas porque era mais fácil de compreender. Isso é uma verdade, mas não é toda a verdade. Jesus está dizendo que ele falava em parábolas para que o povo judeu que não era eleito não cresce no evangelho, nem entendesse a mensagem. É isso que ele está falando. E ele está dizendo isso aqui em Mateus 13, né? Fiquei triste, no meu coração triste, porque a minha Bíblia veio com erro de impressão, né? E isso me deixou baqueado. Mas tudo bem. Vocês entenderam? Vamos pensar com calma. Vamos pensar devagar o que está escrito para que vocês não se escandalizem com a mensagem da Bíblia. Paulo está dizendo que todo o povo judeu que era eleito à salvação foi salvo. O restante foi cegado pela mensagem do Evangelho para que eles não crescem, porque eles não eram eleitos de Deus. Isso acontece hoje ainda, tanto com o mundo quanto com os judeus. O povo judeu foi cegado o entendimento para isso também, mas nem todos. Alguns judeus, dentre esses judeus, creem em Jesus e eles são libertos dessa cegueira espiritual, tá, irmãos? Bom, isso vai ser difícil para algumas pessoas, então eu vou encerrar por aqui e aí a gente vai pegar a parte 3 do estudo de Romanos 11, que é bem pequena, parte 3 e parte 4, né, no próximo vídeo, beleza? Bom, gostaram do material? Curtam o vídeo, tá? E se inscrevam no canal para você ver a próxima parte, né? E aí a gente vai tentar dar uma avançada mais em Romanos 11. Gostaram da leitura? Essa é a leitura da Bíblia. Eu não estou usando teologia de ninguém. Eu só estou lendo a Bíblia e explicando aqui o texto que Paulo cita. Paulo citou Isaías, Jesus citou Isaías, eu estou trazendo para vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.